Olá, queridos irmãos e amigos do grande canal de bênção da Escola Bíblica Dominical. Aqui você tem conhecimento bíblico, histórico, teológico, focado no ensinamento da palavra. E é uma alegria, um prazer imensurável poder estar novamente aqui para compartilhar com os meus amados e amigos mais uma lição da nossa revista da EBD. Mais um resumo. Estamos navegando pela carta de Paulo aos Filipenses e esta é a última lição dessa carta, a quarta lição. Na próxima semana a gente já vai adentrar em Colossenses e hoje, como nas demais oportunidades, nós temos diante de nós aqui mais uma grandiosa lição bíblica carregada de ensinamentos, princípios, bênção de toda sorte para o nosso crescimento na fé que uma vez foi dada aos santos. Não sei se você é novo aqui no canal, mas se for, está convidado a se inscrever. Acione o sininho para receber aí as notificações, deixe o seu comentário, a cidade onde você está assistindo, não é? Essa transmissão. Aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço aos irmãos da Assembleia de Deus na cidade de Coari, no Amazonas. Há um grupo de irmãos que participa ativamente aqui dessas exposições. Deus abençoe vocês aí, pastor da igreja, lideranças, Escola Bíblica Dominical, nessa cidade abençoada aí do estado do Amazonas. Então vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 4. A temática é essa aqui, olha, a vida cristã triunfante e grata. Os objetivos da lição são os seguintes: compreender os riscos do relativismo e do radicalismo, dos males que afetam a vida cristã e a vida da igreja. O radicalismo e o relativismo. Reconhecer a oração como meio para resistir à ansiedade. E assumir o compromisso de zelar uns pelos outros. Cuidado cristão, relacionamento horizontal. Então vamos lá. Antes de a verdade prática, eu vou ler aqui o textual, está em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma citação bíblica das mais conhecidas entre nós. A verdade prática diz assim, olha, a graça de Deus assume a dimensão da nossa luta e nos habilita a enfrentar o que for necessário. Quando temos a graça de Deus em nós, ela nos habilita a enfrentar a vida, seja qual for as circunstâncias que nos sobrevierem. Tá certo? Então vamos lá. Antes da exposição propriamente dita da lição, eu quero sugerir aos professores e expositores fazer aí uma reflexão com a sua turma, com a sua classe, sobre o seguinte tema: relativismo religioso. Relativismo religioso. Refletir sobre isso é de suma importância. Vai aguçar nos seus alunos o interesse em conhecer um pouco mais sobre isso. E a lição, ela vem trazendo algumas partes da lição, vem focando nessa questão do relativismo cristão. Então, o que é o relativismo cristão? Para a gente entender isso, relativismo religioso, tá? É quando o cristão ele começa na sua jornada de fé
ele começa a relativizar tudo. Tudo passa a ser relativo, não existe mais verdades, até a autoridade das Escrituras é colocada em xeque, valores espirituais são vistos de janelas diferentes e por aí vai. Vai se relativizando tudo. Nada mais é absoluto, nada mais é incisivo, importante para a salvação. Tudo depende disso, tudo depende daquilo. O cristão, ele é um pecador. E quando ele é alcançado pelo Evangelho da Graça, ele passa pelo processo da conversão. Daí vem o novo nascimento. Ele deixa de ser uma simples criatura e transforma-se num filho de Deus, herdeiro de suas promessas. E quando ele passa por esse processo, ele transforma-se num peregrino. E o que é um peregrino do ponto de vista da palavra de Deus? É um homem ou uma mulher, uma pessoa que abandonou o mundo, abraçou a fé em Cristo, é inserido na família de Deus e no seu reino, portanto, e ele passa a caminhar a jornada da fé, aonde ele tem um alvo a ser alcançado, que é a cidade de Deus, as mansões celestiais. O cristão, ele passa a ter a consciência de que aqui não é o seu lugar definitivo, que nós estamos de passagem por aqui. Que esse mundo aqui, essa vida terrena, ela precisa ser vivida, mas os valores mundanos não podem estar inseridos em nós. Porque agora, além de uma cidadania humana e terrena, nós passamos a ter uma cidadania celestial, em virtude de termos ingressado na família de Deus. E esse reino, essa nova cidade celestial, é a morada de Deus. É para lá que a gente está caminhando. Então o peregrino, ele sabe que ele precisa caminhar e alcançar esse objetivo. Ele também sabe que nesse caminho que ele está, não é um caminho fácil, 1000 maravilhas, não. Ele vai enfrentar desafios, vários eventos que vão se suceder na sua caminhada, que vão colocar a sua fé, a sua crença e o seu relacionamento com Deus em xeque, em questão. Essas coisas vêm para contrapor a proposta da fé. E aí o que o peregrino faz? Ele desiste da caminhada, ele se adequa ao mundo e passa a viver uma vida de qualquer maneira, porque de qualquer forma Deus vai recebê-lo, é isso? Com certeza não. O peregrino, ele está consciente, ele tem plena convicção de que o seu destino é chegar na cidade de Deus. E ele vai lutar pela graça de Deus que está nele contra todos os embaraços, empecilhos que se apresentarão no sentido de tirá-lo desse objetivo, desse foco. Isso é a questão da peregrinação da fé. E quando a gente fala de relativismo religioso, é quando esse cristão que está caminhando, ele é bombardeado por um sistema mundano que lhe oprime, que lhe faz frente, ele termina começando a olhar e a entender a vida com Deus de qualquer forma. Entendeu? A autoridade das Escrituras passa a não ter mais o mesmo efeito sobre ele. Ele vai se mundanizando.
vivendo o evangelho, frequentando cultos, a igreja, entendeu? Aparentemente ele está integrado ao reino, mas ele não está carregando em si as marcas de Cristo e do verdadeiro evangelho. E irmão do relativismo religioso é uma coisa que a gente chama de mercado ou supermercado da fé. Pastor, o que é o supermercado da fé? É o seguinte, é que quando você começa a sair do propósito e o seu relacionamento com Deus começa a se enfraquecer e o mundo começa a te atrair, você começa a frequentar o mercado, o supermercado da fé. Em que sentido? Você vai lá para comprar um evangelho que lhe agrade, um evangelho que seja soft, entendeu? Mas assim, tranquilo, um evangelho que não te exija santificação, renúncia, abandono do mundo e suas concupiscências, e todos os desdobramentos que daí podem se dar, entendeu? E existem esses evangelhos, você encontra. Você não vai ter muita dificuldade, não, de encontrar portas de agremiações religiosas, entendeu? Que foram estabelecidas exatamente para atender esse público de cristãos, entre aspas, né? Que estão em busca de um evangelho que não lhes exija praticamente nada, que eles digam que são de Deus, mas que vivam o evangelho conforme as suas próprias diretrizes, ou aderindo o sistema de vida mundano, um mundo que jaz no maligno. Essas pessoas dizem, o Senhor é o meu pastor, tá entendendo? Mas elas rejeitam a interferência, a participação e o governo desse Senhor em suas vidas. Elas querem as bênçãos do Senhor sem a influência do Senhor das bênçãos. Isso é o supermercado da fé que se origina do relativismo religioso. Reflita isso com seus alunos. A partir daí, você adentra na lição propriamente dita, que traz aqui 3 tópicos, né? Exortações gerais, perigo da ansiedade e agradecimentos e saudações finais. Introdução. O final da carta aos Filipenses é majestoso e impactante. Paulo reserva este momento não somente para as exortações finais, mas também para externar sua gratidão pelos donativos recebidos. A igreja de Filipos foi a mais solidária de todas as igrejas do Novo Testamento. Entendeu? Coisa muito impressionante. A mais solidária. A igreja dos Filipenses, ela carrega essa marca positiva. Uma igreja que sabia reconhecer o trabalho, o esforço, a dedicação, o preço pago pelos seus líderes. Não era uma igreja composta de cristãos ingratos, não é? Que estão recebendo alimento, estão sendo abençoados, mas são ingratos. Ingratos em todos os sentidos, inclusive com os seus líderes espirituais. A igreja de Filipenses, ela é um exemplo para nós. Ela foi estabelecida por Paulo na beira de um rio, cresceu, alcançou um crescimento formidável. Paulo sai dali e para outros lugares, mas nunca foi abandonado pelos filipenses, no sentido de palavras de ânimo e ajuda financeira. Está claro nas suas cartas. E aqui, em Filipenses, muito mais, porque quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma.
E ele recebe a visita de Epafrodito, um irmão líder da igreja de Filipos, né? E aí ele leva uma mensagem de ânimo em nome dos filipenses e uma ajuda financeira para colaborar com o apóstolo naqueles momentos difíceis que ele estava passando. Isso é exemplo de cristianismo pleno, isso é exemplo de amor, isso é exemplo de fraternidade, isso é exemplo de humildade, isso é exemplo de gratidão em toda a expressão da palavra. Então essa igreja é vista como a mais solidária de todas as igrejas do Novo Testamento. Então vamos aqui. Exortações gerais. Paulo faz 3 exortações necessárias à igreja dos Filipenses e à igreja de todos os tempos. Você já observou, né, que sempre que a gente está falando de Filipenses, estamos a enaltecer suas qualidades, sua disponibilidade, o seu amor, a sua solidariedade. Mas isso não significa dizer que essa igreja, essa comunidade cristã, ela não tinha problemas. Com certeza tinha, eles vão aparecer aqui, né? Porque não existe. A igreja, ela é de Deus. Ela vive no amor de Cristo. Ela é formada por pessoas que converteram, encontraram a Cristo, estão vivendo a fé, mas são pessoas de carne e osso, pessoas naturais, portanto falíveis, que podem ter dificuldades. Então, no convívio de qualquer grupo social, e a igreja é um grupo social, além do corpo de Cristo, ela é um grupo social. Pode haver desavença, discórdia, alguma problemática, porque onde tem gente, tem problemas. Mas isso não pode comprometer a vida da igreja, isso vai ser tratado no momento certo. Então aqui, o apóstolo Paulo elogia os filipenses, agradece, enaltece o seu coração missionário, fraternal, mas ele dá aqui 3 exortações que são de grande relevância para a vida da igreja dos filipenses e para nós hoje, mais do que nunca. Primeira exortação é o que está sendo chamado aqui de estabilidade espiritual. Aí vem o texto. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então aqui é uma exortação à estabilidade espiritual. A palavra de Paulo aos Filipenses são de afeto e carinho, entendeu? E há 2 lições aqui a serem compartilhadas, aprendidas e compartilhadas. A primeira lição que aparece aqui é a seguinte: fica claro que Paulo amava profundamente os filipenses. Essa parte da carta e outras também, mas aqui já é o encerramento, é uma prova inequívoca dessa realidade. A igreja, Paulo amava profundamente os filipenses. E tinha um amor pelos filipenses muito grande. Qual é a lição? Qual é a aplicação? O ideal do ministério pastoral é que o pastor, líder, possa se doar ao rebanho, amá-lo e servi-lo. Esse é o ideal de um ministério pastoral. O pastor de uma igreja local, o líder, né, que foi nomeado, chamado para cumprir essa missão, ele tem o dever, a vocação pastoral e o exercício do ministério lhe impõe essa obrigação, esse dever de amar os irmãos, se doar por eles, instruí-los e enfrentar sacrifícios para tê-los e vê-los bem na presença de Deus. Por que tem essa exortação aqui? Porque há maus pastores que apenas usam o rebanho para os seus caprichos pessoais.
Isso existia no tempo de Paulo e existe hoje nos nossos dias, infelizmente. Você não vai ter dificuldade de encontrar lideranças, né, religiosas que estão assim em falta, devendo no cumprimento dessa missão de amar, se doar por esse rebanho, por esse corpo de vidas que lhe foi confiado para cuidar. Então, Paulo, ele amava a igreja dos Filipenses e deu prova disso. Se você for analisar tudo que ele enfrentou, não foi fácil. Preço pago, e ele fazia isso por amor, por entender que Deus o chamou para aquela missão. Isso é algo que está diretamente ligado à vocação pastoral. Uma das maneiras de você perceber que um líder, um obreiro, ele de fato possui uma vocação pastoral é quando ele demonstra, não com palavra, mas com atitudes, esse seu apego a cuidar das pessoas e se sacrificar por elas, enfrentar desafios para ajudá-las e nas suas necessidades, nos seus mais variados aspectos, não só espirituais, como materiais. Esse é um sinal nítido, inequívoco, de uma vocação ministerial, pastoral na vida de um obreiro, de um líder. Então a primeira lição é essa: Paulo amava profundamente a igreja que ele cuidava. A segunda lição é o sentido contrário. Fica claro que a igreja dos Filipenses amava o apóstolo Paulo. Havia aqui uma reciprocidade, não é? E qual é a lição que se aprende aqui? Qual é a aplicação? O ideal é que a comunidade cristã, a igreja, ame e honre o seu líder espiritual, seu pastor, aquele que cuida dela. Tem gente que pensa que o trabalho pastoral é uma missão fácil. Não é. Não é. A missão pastoral ela é árdua para quem de fato cumpre com a missão pastoral. Né? O vocacionado, o chamado para o exercício pastoral não é fácil. É tempo para preparar mensagens, para estudar, para orar, para buscar a presença de Deus. É tempo para visitar as pessoas, os enfermos, ver as necessidades das pessoas e procurar ajudar. E entendeu como é que é? Interagir e programar e criar coisas que venham alimentar a igreja e participar da caminhada da igreja nos mais diversos aspectos é uma missão bastante movimentada, entendeu? E é preciso ter vocação para isso. E o ideal de uma igreja que tem um pastor que vive essa realidade é que essa igreja, essa comunidade ame o seu líder. E por que está se dizendo isso aqui? Porque, infelizmente, existem comunidades cristãs, igrejas, que se transformam, às vezes, em um local de hostilidade ao seu líder, ao seu pastor, pelos mais variados motivos, alguns que não se sustentam, né? Então, a recomendação bíblica e o padrão é que os pastores que vivem para a igreja e se doam por ela, sejam honrados por ela, amados e apoiados, porque não são super-homens e nem extraterrestres. São homens consagrados, evidentemente, mas que têm também fraquezas, necessidades e precisam desse calor e dessa resposta humana, fraternal, daqueles que compõem o rebanho sob os seus cuidados. Isso é muito importante. Honre e ensine seus filhos, seus liderados, se você lidera adolescentes, jovens, mulheres, homens, e qualquer missão que você lidere na igreja. Ensine o grupo que está sob a sua liderança a cultivar
este sentimento de respeitabilidade e honra pelos seus líderes espirituais. Deus se agrada disso e recompensa grandemente quem age assim. Os filipenses receberam muitas bênçãos porque agiram dessa forma. E eles são exemplo para nós, neste particular. Tá certo? Então, uma exortação importante: permanecei firmes no Senhor, é o que Paulo está dizendo. A lição aqui é a estabilidade espiritual dos crentes, que é o título do tópico, né? A lição aqui é a estabilidade espiritual do crente. Permanecei firmes. Por que essa exortação de permanecer firme? Porque a nossa caminhada cristã, ela vai ser bombardeada. É isso que você tem que compartilhar com a sua classe. É isso que o comentarista quer dizer. É isso que a Escritura quer apontar. Compartilhe isso, tá entendendo? Não iluda uma pessoa de que a caminhada cristã vai ser fácil. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tem uma caminhada abençoada? Tem bênção, tem vitória, tem conquista? Tem, mas tem desafios. E a exortação permanecer firme no Senhor é no sentido de nos alertar que nessa caminhada o inimigo e suas hortes vão trabalhar incessantemente para desestabilizar os nossos pés, o nosso propósito, nos tirar do foco de um verdadeiro peregrino, como refletimos lá, e nos encaminhar para o mercado da fé, atrás de evangelho mais fácil, mais barato, sem preço, atrás de cristianismo sem cruz. Mas a essas invertidas, o verdadeiro cristão deve dizer não. Ele deve permanecer firme no Senhor. Firmeza na fé, soldado pronto para enfrentar a batalha, defesa da doutrina da palavra, vida cristã recomendável com testemunho cristão. Isso tudo é dizer não ao relativismo religioso. Olha, lição maravilhosa. Vamos em frente, porque o relógio não nos espera. O item de número 2, relacionamentos curados, é a segunda exortação de Paulo. Aí vem o texto: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Evódia e Sintique era o nome de duas irmãs da igreja dos filipenses, né? Evódia e Sintique eram duas mulheres. Qual é a história delas, né? A história é que elas eram pessoas presentes na igreja, profundamente envolvidas. Os estudiosos entendem que elas são uma das pioneiras, né, da igreja de Filipos. Os filipenses, né, foram mulheres que colaboraram muito com Paulo na sua jornada pastoral, nos primórdios da igreja. Os textos apontam nessa direção. Entendeu? Mas qual é a questão aqui? É que essas duas irmãs, que eram mulheres de Deus, mas que tinham compromisso com o reino e coração na obra, em determinado momento elas se chocaram, né? E bateram boca, brigaram. Foi um escândalo danado, não é? O negócio repercutiu, tanto que repercutiu que Paulo reserva aqui uma parte da carta para se dirigir a elas, no sentido de solucionar esse problema. Então, o que é que nós temos aqui? O foco aqui é o relacionamento horizontal dos cristãos. A crise entre Evódia e Sintique é o fundamento, está entendendo? Para a gente refletir e pensar sobre o nosso relacionamento horizontal. Por quê?
Porque o cristão, ele tem dois relacionamentos. Isso já foi amplamente debatido aqui em lições anteriores, né? Nós temos o relacionamento vertical, o cristão e o Senhor. E nós temos o relacionamento horizontal, eu e os meus irmãos, as pessoas que te cercam. Essa é a questão. Então, é preciso evitar relacionamentos adoecidos entre irmãos. Por quê? Às vezes a gente não evita que essas coisas aconteçam, é comum acontecer. É correto acontecer? É o ideal acontecer? Não. Mas acontece porque a igreja é formada por gente de carne e osso, que tem sentimento, temperamento. Às vezes as pessoas não estão vivendo um bom momento, entendeu? E aí dali pode nascer uma crise, uma discordância, que se não tratado pode virar um pé de guerra. Tá entendendo? Virar um pé de guerra, trazendo uma crise maior, que não vai ficar só no círculo dos protagonistas, vai atingir a igreja. É esse o problema. Então é daí que nasce a preocupação de Paulo em exortar essas duas irmãs para que se entendam, procure reconsiderar isso. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque desavenças pessoais, esses relacionamentos horizontais adoecidos, ruins, eles podem comprometer a igreja como um todo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Em sua exortação, Paulo demonstra carinho e respeito pelas duas irmãs em conflito. Ele não tinha preferência por nenhuma das duas. E isso é muito interessante, porque quem atua, o pastor da igreja, o líder, né, mesmo que você seja um líder de jovem, de uma missão na sua igreja, e não seja o pastor geral, mas de alguma forma você já administra, você já convive às vezes com conflitos, que você tem que atuar como um mediador. O mediador de conflito é um conselheiro, que pela graça de Deus e sua maturidade, ele vai atuar no sentido de dissipar aquela coisa, para que ela não prospere e traga outros prejuízos. O mediador de conflitos aí não tem parte, ele não tem partido, ele não tem ninguém preferido. Ele está ali para atuar, para ajudar as duas partes em conflito. É daí que na área jurídica nasce a figura da imparcialidade. É daí que nasce a figura da imparcialidade do juiz. O juiz ele tem que ser imparcial. Ele não tem parte. Ele não tem interesse na causa. Infelizmente, esse princípio do direito vem sendo violado aí muito em todas as instâncias do Poder Judiciário. Fica aqui essa denúncia. Violado, né? E juízes que atuam, porque têm interesse no resultado. Isso é uma violação e, como diz Boris Casoy, uma vergonha para a justiça brasileira. Mas, enfim, voltando para cá, o pastor, o líder, ele atua como se fosse um juiz em determinadas situações. Então ele tem que ser imparcial, ele não tem que ter lado, porque senão vai prejudicar a sua atuação como mediador de conflito. Então aqui é que nós temos Paulo, ele demonstra carinho, por essas duas mulheres, demonstrando exemplo de um bom mediador de conflito. Paulo aconselha as irmãs em conflito a buscar os interesses da igreja, tá entendendo? E abandonar os seus, mesmo que eles pareçam ser legítimos. O líder, o irmão, você como membro da comunidade,
Quando você estiver percebendo que vai haver conflito entre você e uma outra pessoa, você tem que usar a sua maturidade espiritual para não permitir que isso avance. Entendeu? Valorizando os interesses da igreja no sentido geral. Então, em nome da igreja, da integridade da obra, do bom testemunho coletivo, da representatividade da igreja diante da sociedade, você evita os conflitos. Você corta logo lá embaixo. Lamentavelmente, não é isso que muitas pessoas fazem. Quantos conflitos no meio de igreja, né, no círculo de comunidade cristã, em vez de serem resolvidos ali, discutidos, debatidos e resolvidos ali, eles vão para a internet. E tem pessoas na internet que se especializaram em pegar fofoca, entendeu? E levar para a internet, para debater, para aparecer na internet, né? Deus com certeza vai cobrar isso com juro e correção monetária. O erro deve ser combatido, o erro deve ser reprovado, entendeu? Mas toda ação de um cristão para corrigir erro tem que ser com amor. Isso é que a Bíblia nos ensina. Qualquer atitude de uma pessoa ao tratar problemas dentro das comunidades cristãs que não esteja temperada com o amor fraternal para restaurar aquelas pessoas, quem age fora desse princípio, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que estão a serviço do diabo. Não é o Espírito Santo que está utilizando essas pessoas para nada. É outra pessoa que eu acabei de falar, não é? Por quê? Os problemas, uma vez existindo, tem que ser tratado ali, resolvido ali, não é? É evitar que quem tem desejo em fazer pirotecnia, entendeu? Tem algum interesse próprio que não é o interesse do reino de Deus. Tenha certeza disso. Então é preciso muito cuidado, tá? Aplicação. Entre os que trabalham juntos pela causa de Cristo, pode haver desentendimentos. Como eu já falei no início. Desentendimentos. Às vezes a pessoa, teve um irmão que falou, pastor, eu estou andando atrás da igreja perfeita. Procure, mas se você achar, não entre nela, porque você vai estragar essa igreja, né? Ela vai ser perfeita até o dia que você botar o pé nela, porque você é imperfeito. Tá? Então, desentendimentos, é possível que haja? Sim, é possível. Discórdia de alguma coisa, é possível que haja, mas isso tudo tem que ser debatido e o amor de Cristo e os interesses do reino de Deus têm que prevalecer. Senão, tem alguma coisa que não está certa. Vamos à frente. O item de número 3, moderação, é a outra exortação de Paulo, a terceira, né? Moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que é moderação? Moderação aqui, irmãos, é sinônimo de equilíbrio. A moderação é a capacidade que você tem para evitar os extremos. Essa que é a moderação. Isso se aplica em vários aspectos. Lembra lá dos propósitos da lição, dos objetivos lá, tá entendendo? Eu li no início aqui, olha, você tem que evitar os riscos do relativismo e do radicalismo. Tudo que é extremo é ruim. Tudo que é extremo é ruim. Então, a moderação, você tem a capacidade de evitar os extremos. E essa capacidade vem de quem? Vem da graça, do Espírito Santo, da comunhão com Deus, da valorização dos princípios espirituais na nossa vida.
não é? Quanto mais a gente busca, se santifica, quanto mais a gente se entrega de fato a Deus, mais com Cristo a gente se parece. E aí esses valores vão aparecendo na gente, como ele foi na sua vida terrena, né? Moderado. A moderação é ter a capacidade de evitar os extremos. O princípio espiritual aqui é o domínio próprio. Moderação é sinônimo, inclusive, de domínio próprio. E domínio próprio na Bíblia é fruto do Espírito. O que prova que uma pessoa que não tem moderação, que é extremista, seja para que lado for, entendeu? Ele prova que não está no Espírito de Deus. Não está no Espírito de Deus. Parece que está, mas não está. Então, a moderação é nesse sentido. Moderação é um contraste com as tendências extremas da sociedade moderna. É o mercado da fé que eu acabei de falar ainda agora. Entendeu? O crente moderado, ele tem o equilíbrio. Ele sabe onde pisa, sabe onde anda. Ele não precisa de ninguém com uma luneta em cima dele vigiando, não precisa de uma cartilha de proibições do que não pode fazer. Não é o grito e nem imposições religiosas que faz de uma pessoa um cristão de verdade. O que faz um cristão de verdade é o seu relacionamento com Deus, o cultivo da sua fé, da graça. E quando ele vive isso, aí ele tem essa moderação, ele tem esse evitar o extremo, ele tem esse domínio próprio. Ele não é extremista. É neste sentido. Deus abençoe, vamos em frente. O tópico de número 2 da lição. Aqui, olha, o perigo da ansiedade. Aí uma mudança de temática. Lá nós observamos 3 exortações que Paulo dá. Não é? 3 exortações: estabilidade espiritual, relacionamento curado e moderação. Agora, ele fala aqui em perigo da ansiedade. E para Paulo aqui, a carta aos Filipenses, não é um tratado científico de ansiedade. E nem tampouco a revista se propõe a isso. Por quê? Porque tratado sobre ansiedade é algo que é um universo de coisas. Se fosse para tratar de ansiedade em todos os seus aspectos, tinha que fazer uma revista só para falar de ansiedade. Dá para fazer 13 lições. Com certeza ainda sobra assunto, não é? Então não vai aqui um tratado científico, debates de teses, de teorias sobre ansiedade. Não é isso aqui, a propósito não é esse. Mas aqui, Paulo, ele já nos dá um sinal de que esse desassossego emocional, depressivo, que afeta hoje grande parte da sociedade mundial, ele não é coisa só do nosso tempo. O texto de Filipenses é mais de 2000 anos. Então já tinha alguma coisa, e Paulo já é usado pelo Espírito Santo aqui, para, na verdade, não fazer um tratado sobre ansiedade, mas nos dar aqui uma receita. O apóstolo Paulo não faz um tratado científico sobre ansiedade, mas ele nos fornece uma receita espiritual para enfrentar este problema. Este é o propósito desta lição. E essa receita tem elementos, São 3 elementos que tem na receita paulina para enfrentar momentos de ansiedade. Primeiro é a oração. A revista traz um dado que o Brasil tem o maior índice de ansiedade do mundo. 9,3% da população brasileira é afetada de alguma forma por esse mal. A ansiedade também afeta os cristãos. Mas como é que você está com ansiedade? Você não é crente?
É um questionamento que as pessoas fazem, está entendendo? Só que isso não é uma boa forma de você entender o problema. Todos os seres humanos, todos os mortais, eles estão sujeitos a esses incidentes, a esse desassossego, independente da sua condição social, da sua cor, da sua religião e da sua espiritualidade. Eu me atrevo a afirmar, não é? É possível que, apesar de todas essas estruturas, a ansiedade bata a nossa porta em algum momento da nossa vida. E a gente precisa entender isso. Então vamos lá. Por que que o cristão pode ser afetado também pela ansiedade? Porque nós somos de carne e osso. Ainda não fomos transformados plenamente. A transformação que o Evangelho efetuou em nós foi uma transformação espiritual em relação à vida pecaminosa, como domínio sobre nós. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Não quer dizer que não pequemos, que não erramos. Não. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós cultivamos uma vida com Deus. Uma vida de liberdade em Cristo, não é? Mas a transformação plena da igreja só vai acontecer no dia do arrebatamento, onde nós receberemos um corpo semelhante ao dele, aí sim, aí vai acabar. Mas enquanto isso não acontecer, nós aqui, da pessoa mais simples da igreja à mais alta liderança, não importa, todos nós estamos sujeitos a essa problemática, né? A ansiedade pode abalar a estabilidade espiritual. Receita de Paulo: não deixar que a ansiedade nos domine. Devemos transferi-la para Deus, que é maior que tudo. E isso se faz pela oração. Então o que Paulo quer dizer? Quando a ansiedade bater na sua porta, o caminho ensinado pelas Escrituras é você pegar isso tudo pela força da graça de Deus que está em você e transferir para o Senhor. A Bíblia diz: lançai diante dele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É você não se sentir só, e não deixar esse peso te dominar, mas clamar a Deus em oração e propósito para que ele possa te ajudar a atravessar esse deserto. E eu falei aqui sobre que o cristão também é afetado, né? E nós temos o exemplo de Elias. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, né? E esse Elias, ele viveu isso. Ele era um homem corajoso, tá entendendo? Era um homem corajoso, destemido, valoroso, mas um dia ele foi ameaçado de morte e entrou num processo de depressão, de ansiedade, de medo, e a ponto de abandonar a comunhão das pessoas que andavam com ele, pegar o caminho do deserto, entrar numa caverna e pedir para morrer. Ele praticou todos os atos que são comuns numa pessoa que perdeu o rumo e que a sua estrutura emocional está profundamente abalada. Você está entendendo? E Elias viveu isso. Ele era um crente fraco? Não, era um profeta de Deus, um homem que lutou contra os profetas de Baal e de outros deuses no Monte Carmelo. Você conhece a história de Elias, um grande personagem, um dos maiores do Antigo Testamento? Será que nós somos mais espirituais do que ele? Será que o nosso nível de comunhão com Deus é maior do que o de Elias? Fica aí esse questionamento. Então é preciso muito cuidado. Então a oração é a primeira ferramenta que nós temos para enfrentar a ansiedade. Paulo ele oferece um segundo elemento, que é a paz com Deus. Paz com Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz com Deus, quando convertemos, a lição aqui ela traz uma diferença, né? Existe uma diferença entre paz com Deus
e paz de Deus. A paz com Deus é quando convertemos, é a nossa intimidade com Ele, onde a inimizade que existia entre nós e Ele chega ao fim. Quando você arrepende, você converte, você nasce de novo, você é adotado na família de Deus. Qual é o resultado prático disso? A inimizade que havia entre você e Deus, ela é quebrada, dissipada. Então é isso que se chama paz com Deus. A paz de Deus é a graça que Ele nos concede e a cada dia da nossa caminhada. Você é um peregrino e nessa caminhada você vai enfrentar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, décadas a fio, desafios. E a graça de Deus que está em você, através do Espírito Santo, ela te capacita a ter paz, entendeu? Em Deus, a paz de Deus no coração, apesar das circunstâncias que você está atravessando. Mesmo em meio à dor, angústia, lágrima, nos sentimos protegidos por Deus. A paz, entendeu? Em Deus é o sentido do habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo aqui é no sentido de lugar secreto, né? E o esconderijo do Altíssimo significa relacionamento íntimo com Deus que gera segurança na nossa vida, mesmo em momentos de profundas turbulências e desassossegos. Este é o sentido. E o terceiro elemento oferecido por Paulo contra a ansiedade são pensamentos saudáveis. Aí vem o texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se de alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que ele quer dizer. Então, o que nós temos aqui? O coração do homem é um campo de batalhas. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir. Você ora, você é santo, você é consagrado, você é ministro de louvor, você louva, você canta, você prega, você está em Deus, o Espírito Santo habita em você, mas o seu coração de homem, de mulher, é um campo de batalha constante e sempre vai ser, tá? Campo de batalha. Não tem como separar atos exteriores de condição interior. Os atos exteriores, os atos que nós praticamos, eles são resultantes de uma condição interna, né? A gente fica magoado, então a gente faz alguma coisa. A gente fala, a gente pratica alguma coisa. A gente se sente desencorajado, a gente fala e pratica alguma coisa. A gente se sente humilhado, a gente fala e pratica alguma coisa. A gente se sente desvalorizado, a gente fala e pratica alguma coisa. Então, o exterior é sempre resultado de algo que está dentro de nós. Esse é um sentido. A ansiedade bombardeia a mente e pode produzir pensamentos negativos. É ela que está trabalhando. O profundo relacionamento com Deus pode nos proteger e anular os efeitos da ansiedade. Olha aqui, ó. Se foco em Deus, terei a sensação de que Ele vai me ajudar a vencer. Então, quando você viver esse desassossego e pensamentos de mágoa, revolta, revanche, entendeu? Eu vou matar, eu vou destruir, eu vou explodir, eu vou deserdar, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, tá entendendo? Quando esses pensamentos que demonstrarem a intenção de te dominar, você tem que agir no sentido de fazer valer a presença de Deus, o relacionamento com Deus e procurar ajuda nele, para que a sua velha natureza não venha ditar os rumos, mas a nova vida em Cristo repercuta nesse momento negativo e desafiador. Olha, maravilhoso. Oração, não é? Oração
Paz com Deus, pensamentos saudáveis. Receita de Paulo para enfrentar a ansiedade, a depressão e tudo que tem relação com essas coisas. Lição maravilhosa, vamos para o encerramento. Agradecimentos e saudações finais é o terceiro tópico, e Paulo diz assim, olha, a revista traz aqui 3 atitudes. Nós temos 3 atitudes aqui que faz o fechamento da carta aos Filipenses. A primeira atitude é a atitude de Paulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, e qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo, ele lembra que os filipenses sempre estiveram do lado dele como verdadeiros irmãos na fé. Então, o que nós temos aqui? Atitude de Paulo. O foco aqui é a gratidão. Isso tem relação com o coração humilde do apóstolo. Ele demonstra aqui gratidão para com os irmãos filipenses. Ele não se considerava grande, apenas um servo. Paulo não se achava merecedor de nada. Era um servo disponível e falando como servo, atuando como servo. Até na hora de escrever uma carta aos seus irmãos, ele demonstra sua humildade, sua gratidão. É um exemplo a ser seguido. A segunda atitude aqui de encerramento é a atitude dos filipenses, tá? Aí, ó. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, né? Então aqui, a contribuição dos filipenses era parte de prazer e gratidão, e não de fardo. Então a igreja de Filipenses, dos filipenses, a atitude dela em contribuir, em ajudar, em somar com o apóstolo, mesmo na sua ausência, mesmo na sua prisão, mesmo quando ele estava em outras cidades pregando o evangelho, é uma demonstração de que os crentes de Filipos, os filipenses, né, eles eram autênticos nesse sentido. Eles viam o contribuir com a obra de Deus como algo que tinha a ver com a gratidão, com o compromisso, né? Um ato realmente de prazer em fazer isso, e não como um fardo imposto. Há irmãos em igrejas, não sei se na sua igreja tem, deve ter, que se o pastor, a liderança, a igreja depender deles, pode fechar as portas, que nem dinheiro para pagar a conta de energia tem. Pode crer no que eu estou lhe dizendo. E são pessoas que são mão fechada, né? Ainda não entendem que ele é parte da igreja e que tudo que a igreja vive, o conforto, entendeu? O ar-condicionado, a iluminação, o conforto, as oportunidades, tudo que acontece ali é fruto da contribuição dos seus irmãos. E essas pessoas, elas se fecham e acham que não têm nenhuma obrigação em ajudar a obra do Senhor. Isso é muito triste. Os filipenses nos dão um banho de lição aqui. Eles não viam, Paulo não impôs, Paulo não disse, olha, vocês têm que me ajudar, vocês têm que ajudar a igreja, vocês têm que ajudar a obra missionária. Ele nunca fez isso. Isso nasceu no coração dos filipenses, que nos dá um exemplo aqui de ofertar, de ajudar, de contribuir com prazer, e não como fardo e imposição, reclamando de alguma coisa. A terceira atitude é a atitude de Deus. Primeira de Paulo, depois da igreja dos Filipenses, e a atitude de Deus. Olha que coisa interessante. O meu Deus, disse Paulo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, Paulo,
os filipenses, em virtude de tudo isso, agora vem a atitude de Deus e Paulo está dizendo que o Senhor haverá de honrar. Paulo defendia o princípio espiritual de que quando investimos no reino de Deus, Deus nos recompensará, referindo-se, suprindo as nossas necessidades em todos os campos, espiritual e também material. Contribuir com a obra de Deus, não só com o corpo, com as habilidades, mas também com o nosso dinheiro, com os nossos bens, é um princípio presente na palavra de Deus. E o seu fundamento é a gratidão. Todo cristão grato, ele contribui. Ele não precisa nem de versículo bíblico, trazer isso, trazer aquilo, não precisa disso não. Irmão, qual é o fundamento do dízimo, da oferta, que eu não sei mais o que mais? Eu quero o fundamento, isso aqui era não sei aonde, não precisa nada disso não. Está entendendo? O fundamento de investir no reino de Deus e de qualquer forma que você queira fazer é a gratidão. Somente cristãos gratos, não é? Que o Espírito Santo já trabalhou em suas vidas, fazem isso com liberalidade, com amor e consciência de que estão fazendo algo nobre. Isso é maravilhoso, né? Deus supriria as necessidades dos filipenses, as materiais, as espirituais. Aplicação importante, por final, Deus não supre os nossos desejos diretamente, mas as nossas necessidades. É claro que isso se confunde, né? Porque a gente pode ter um desejo e Deus suprir aquilo. Mas o sentido é que, às vezes, os nossos desejos são apenas baseados na nossa carne, no nosso querer, às vezes até no nosso egoísmo. E isso Deus não compartilha. Mas Ele supre as nossas necessidades, né? Que são os nossos desejos em conformidade com o seu querer, aquilo que Ele quer para nós. Então, tudo que a gente pedir no seu nome, Ele vai fazer. Em que sentido? No sentido de que, qual é o sentido de pedir no seu nome? É como se a minha oração fosse uma reprodução da mente de Deus que deve estar em mim. Esse é o sentido. Que Deus abençoe. Eu peço que você não encerre este vídeo antes de deixar o seu like. A grande maioria das pessoas que assiste os vídeos e recebe as ministrações esquecem de deixar o seu like. A gente sabe que não é porque não quer, é porque esquece. Então não esqueça, estou te lembrando. Deixa o seu like aí e abençoe o nosso trabalho para que o YouTube também entenda que esse conteúdo é importante e possa ser recomendado para outras pessoas. Invista no canal, faça ele crescer e Deus também vai te abençoar, né? O like é a oferta, é a gratidão. Então faça isso e Deus vai te honrar. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, nos faz mais que vencedores. Obrigado pelo privilégio de poder partilhar, Senhor, a tua palavra, ser conosco, com os líderes, com os professores, e que esta lição seja uma grande bênção para a vida da igreja. Em nome do Senhor, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.